Olá, queridos alunos, queridas alunas, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui então ao tema da apelação. Se você não assistiu a parte 1 da apelação, assiste, tá aqui em cima o cardzinho para você conseguir acompanhar, tá? Logo na sequência que a gente terminar o assunto aqui da apelação, a gente já tem aulas aí gravadas sobre o procedimento de apelação. Você também assiste na sequência para fechar o estudo do recurso de apelação. Lembrando, se não é inscrito, se inscreve, dá o seu joinha, deixa o comentário aqui embaixo e, claro, compartilha esse conteúdo. Então vamos lá para falar de efeito suspensivo da apelação. Eu já começo trazendo aqui para você a informação de que o efeito suspensivo da apelação é a regra. E por que é a regra? Porque olha o que diz o caput do artigo 1012. A apelação terá efeito suspensivo. Esse efeito suspensivo da apelação aqui, como ele decorre de lei, a gente vai dizer que ele é um efeito suspensivo do tipo ex lege ou op lege. São expressões que são utilizadas, expressões latinas que são utilizadas para dizer que o efeito suspensivo decorre de lei, tá? O que isso significa na prática? Significa na prática o seguinte: se eu tenho uma sentença, eu olho para essa sentença e pergunto: qual recurso cabível contra você, sentença? E a resposta é apelação. Como a apelação tem efeito suspensivo automático, eu estou dizendo, em outras palavras, que essa sentença não está gerando efeitos. Por quê? Porque ainda tem a possibilidade de eu apresentar um recurso de apelação. Então, esse período todo em que o prazo de apelação está aberto, essa sentença não gera efeitos. Aí vai chegar ali no último dia do prazo, ali 15º dia útil. Se a parte apela, esse efeito suspensivo ele vai prosseguir até que se julgue essa apelação. Se a parte não apela, essa decisão judicial vai transitar em julgado e transitando em julgado, aí obviamente ela começa a surtir os seus efeitos, tá? Então, regra geral, apelação tem efeito suspensivo. Com isso, regra geral, a sentença não gera efeitos durante a pendência do prazo para o recurso de apelação. E após a interposição dele, também continua sem gerar efeitos. Agora, cuidado com as exceções. Por mais que sejam várias exceções, ainda assim são exceções, tá? Na prática, a maioria das sentenças não entram na exceção do efeito suspensivo da apelação. O que significa as exceções? Significa sentenças que geram imediatamente os seus efeitos. E por essas razões, por essa razão, melhor dizendo, elas podem ser provisoriamente executadas. Pode-se ter um cumprimento provisório dessa decisão. Quais são essas sentenças, professor? Olha aqui. O parágrafo 1º desse 1012, ele vai trazer para a gente assim, ó. Além de outras hipóteses previstas em lei. Então, ele está dizendo que, olha, é possível que se retire o efeito suspensivo da apelação em outras situações, não só nestas, tá? Sempre com previsão legal. Um exemplo clássico, a sentença que decreta o despejo de alguém. Segundo a lei 8245 de 91, que é a lei de locações, a apelação contra essa sentença não tem efeito suspensivo. E repito, o que significa não ter efeito suspensivo? Significa que essa decisão recorrida, ela gera imediatamente os seus efeitos. Então, em todas as situações que a gente vai ver aqui, a decisão gera os seus efeitos, tá? Qual? Sentença que, 1. Homologa divisão ou demarcação de terras. Sentença que condena a pagar alimentos. Sentença que extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado, né? Os embargos à execução. Sentença que julga procedente o pedido de instituição de arbitragem. 5. Sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória e sentença que decreta a interdição. Então, nesses 6 casos, o CPC está dizendo para a gente o seguinte: nesses 6 casos, uma vez publicada a sentença, ela gera imediatamente os seus efeitos. E aqui é importante lembrar que eu posso ter uma sentença que tenha um capítulo dela, uma parte dela, que gere imediatamente os seus efeitos e outra não. Quer um exemplo? Ação de investigação de paternidade cumulada com pedido de alimentos. Aí lá na sentença o juiz diz assim:
Em razão da prova produzida, declaro que o autor é filho do réu. Ponto. Segundo ponto. Assim condeno o réu a pagar R$1.000 de alimentos por mês. Opa, cabe apelação? Cabe. A sentença está gerando efeitos? A parte dos alimentos está gerando efeitos. Porque essa parte que condenou a pagar alimentos, a apelação não vai ter efeito suspensivo. A outra parte não, ela está suspensa até que se julgue o eventual recurso de apelação interposto. Beleza? Agora, professor, vamos imaginar que eu sou advogado de um réu no processo de uma ação de alimentos. Vamos imaginar que o meu cliente foi condenado a pagar alimentos. Eu ligo para ele e digo o seguinte, ó, você foi condenado a pagar alimentos. E eu assisti às aulas do professor Guilherme e ele disse que a sentença que condena a pagar alimentos, eventual apelação, não tem efeito suspensivo. Então ele vai ter que pagar? Vai. Mas eu posso buscar um efeito suspensivo? Sim. E aqui é importante frisar, toda vez que um recurso não prevê efeito suspensivo, como por exemplo nessas exceções aqui, você pode conseguir esse efeito suspensivo por meio de decisão judicial, tá? Como é que você faz isso? Olha lá, em caso de ausência de efeito suspensivo, é possível o seu pedido, tá? Esse pedido aqui, ó, ele é feito a um órgão judicial, obviamente, tá? E é por essa razão que o efeito suspensivo que é concedido por decisão judicial, a gente vai chamar de efeito suspensivo op iudices. Em resumo, se a sentença não é uma das exceções, ela não está gerando efeitos. Porque a apelação tem efeito suspensivo automático. Se a sentença é uma das exceções, ela está gerando efeitos. É o que eu faço? Eu, advogado lá do meu cliente, peço esse efeito suspensivo. Mas, professor, eu vou pedir para quem? O processo está em primeiro grau de jurisdição. Eu tive ali uma sentença desfavorável ao meu cliente e eu preciso correr com isso. Eu preciso suspender os efeitos dessa decisão. Eu peço para o juiz da causa ou para o tribunal? Resposta: pro tribunal. Mas eu peço para quem no tribunal? Olha o que a lei vai dizer. O teu requerimento, ele vai ser dirigido ao tribunal de forma genérica no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo, tá? Na verdade, esse inciso primeiro ele diz menos do que deveria. Em resumo, ele quer dizer o seguinte, de uma forma bem simples. Você vai fazer um pedido genérico para o tribunal de efeito suspensivo se ainda não tem designado um relator para julgar o seu recurso de apelação. Então, enquanto não tem esse relator, você faz um pedido direto no tribunal, direciona ao tribunal, o tribunal designa alguém para analisar o teu pedido de efeito suspensivo e este alguém, quando a tua apelação chegar, esse cara vai ser o relator do teu recurso, tá? Agora, se você já sabe quem é o relator, aí você faz um pedido diretamente a ele, tá? Prof, esse pedido eu faço na própria apelação ou eu faço uma petição à parte? Eu sempre digo que o melhor é fazer uma petição à parte. Por quê? Porque se você fizer na apelação, essa apelação foi interposta, tem intimação da parte contrária para contra-razões, depois vai para o tribunal. Isso vai demorar um pouquinho para chegar lá. É melhor você fazer uma petição à parte e já levar isso direto ao tribunal. Beleza? Agora, professor, só pedir não adianta, né? Eu tenho que pedir, mas como qualquer pedido num processo judicial, eu tenho que trazer fundamentos, eu tenho que trazer uma argumentação para conseguir esse efeito suspensivo. E o que a lei me diz? Olha o que diz a lei. Olha o que diz o parágrafo 4º desse artigo 1012. Nas hipóteses do parágrafo 1º, as hipóteses do parágrafo 1º são aquelas situações em que a sentença está gerando efeitos. Isso a gente já falou, são aquelas exceções. Poderá ser suspensa pelo relator. Opa,
se suspender pelo relator, essa suspensão é a do tipo op iudices. Isso você já sabe, que a gente já conversou ali no início da aula. Se o apelante demonstrar, então vamos ver aqui, ó, os requisitos. A probabilidade de provimento do recurso ou aí a condição C, sendo relevante a fundamentação, eu vou colocar aqui primeiro o requisito, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Em resumo, o código traz duas possibilidades para você conseguir suspender a decisão lá no tribunal. Vejam que esses requisitos aqui são diferentes, um pouquinho diferentes dos requisitos do 995, parágrafo único, que tratam do pedido de efeito suspensivo para qualquer outro recurso. Aqui é para apelação, é específico. Aqui ele vai dizer, se o seu recurso provavelmente será provido, ou seja, se houver uma probabilidade de provimento do seu recurso, é uma hipótese. Ou, segunda hipótese, você tiver uma fundamentação relevante somado a um risco de dano grave ou de difícil reparação. Tá? Aqui é um grande problema. Por quê? Qual que é a diferença, professor, de probabilidade de provimento para fundamentação relevante? Ninguém sabe explicar muito bem isso. Tá? Mas muita gente aqui vai defender que a probabilidade de provimento, ali a primeira parte, seria aquelas situações ligadas à tutela de evidência. Então, o teu direito é evidente, o teu direito se encaixa em uma das hipóteses do 311 do CPC e por isso que você está pedindo aqui o efeito suspensivo na apelação. Ou, se não for nenhuma de evidência, mostre fundamentação relevante, mais essa urgência, mais esse risco de dano grave ou de difícil reparação. Tá? Na prática, é muito comum, quer dizer, quando você consegue o efeito suspensivo nesses casos, é a conjugação da fundamentação relevante mais o risco de dano grave ou de difícil reparação. Beleza? Então, conseguindo isso, eu consigo uma decisão lá no tribunal, convencendo o tribunal, e ele suspende a decisão judicial. Então, vejam, nas hipóteses em que o efeito suspensivo não é automático, não basta eu pedir o efeito suspensivo. Eu tenho que pedir e tenho uma certa regra a quem pedir esse efeito suspensivo, mas eu também tenho que respeitar certos requisitos, ou seja, certos fundamentos devem estar presentes para que seja possível a obtenção desse efeito suspensivo. Beleza? Entendido isso, a gente passa agora para analisar o efeito devolutivo do nosso recurso de apelação. O que é o efeito devolutivo? Gente, o efeito devolutivo é o efeito que garante a possibilidade de o tribunal analisar aquele caso. Tá? Então, aquele juiz de primeiro grau era o responsável pela causa, aquele era o juízo natural da causa, e de repente o tribunal vem e decide a questão após um recurso. Por quê? Porque o efeito devolutivo autoriza isso. E aí a gente vai ter que estudar aqui e entender qual é o tamanho dessa devolutividade, no sentido de que, olha, o tribunal, quando o recurso chega para ele pode pegar o processo do início ao fim, ler tudo e mudar tudo que ele acha errado na sentença? Ou tem uma limitação? Não, a gente vai ver que tem uma certa limitação. Então, o objetivo dessa parte da aula é entender o que é que o tribunal pode fazer quando chega um processo para ele via recurso de apelação. Então, a gente começa falando do tal do efeito devolutivo em extensão, também conhecido como efeito devolutivo horizontal. E aí ele vai trazer aqui, ó, no 1013 uma informação importante para a gente. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Tem um brocardo latino que se diz assim, tanto devolutum quanto appellatum. Quer dizer o quê? Devolve-se ao tribunal aquilo que se apelou, aquilo que se impugnou. Então vamos trazer um exemplo para vocês aqui, ó. Vamos imaginar que aqui, ó, nesse retângulo, eu tenho uma sentença, tá? Nessa minha sentença, tem lá condenação
em dano moral. Meu cliente foi condenado em dano moral. Condenação em dano material, tá? Bem simples o exemplo para que vocês consigam entender. Aí eu não gosto dessa sentença, eu vou lá e faço um recurso de apelação, tá? Só que nessa minha apelação aqui, ó, nessa minha apelação, eu só ataco a questão do dano moral. O meu ataque todo é para mostrar o erro da sentença ao condenar o meu cliente ao pagamento de dano moral. Nada sobre o dano material. Prof, o tribunal pode analisar a questão do dano material? Ele pode analisar isso aqui? Ele não pode. Por quê? Porque isso não foi impugnado. Portanto, isso não foi devolvido ao tribunal. A presunção que se tem aqui é o seguinte: bom, o Guilherme fez um recurso, atacou a parte da sentença que mandou o réu pagar dano moral, mas não falou nada do dano material. Então, presumimos que ele concorda com a decisão judicial no que toca à condenação em dano material. Então, nós, tribunal, não vamos nos meter nisso daqui. Beleza? Isso tem um pouco a ver com o princípio da demanda, né? No sentido de que, olha, o tribunal vai agir nos limites daquilo que você quer que ele aja. Então, você disse que não gostou da sentença na parte do dano moral, beleza, o tribunal vai analisar, mas você não falou nada em relação ao dano material, então o tribunal vai dizer, ok, se você não reclamou, tá tudo certo, presume que você concordou e segue a vida. Esse o efeito devolutivo em extensão, porque horizontal, eu olho a decisão, olho as várias partes em que houve ali prejuízo ao meu cliente, eu vejo quais partes que ele atacou, o que ele atacou devolve-se ao tribunal. O que ele não atacou, o que ele não impugnou, não se devolve, tá? Agora, imaginemos o seguinte, professor. Imaginemos que eu trago alguns fundamentos no meu recurso de apelação em menor quantidade do que eu trouxe ao longo do processo. Vamos pegar o mesmo exemplo aqui, ó. Vamos pegar o mesmo exemplo. Vamos imaginar que nesse processo judicial do meu exemplo aqui, ó, o réu, na contestação, na defesa, ele alega o seguinte: não houve dano. Ponto. Ele impugna o seguinte: não aprova do valor do dano. Esses são os argumentos que ele usa. E o terceiro argumento é que houve prescrição da pretensão ao dano moral. Beleza? A apelação dele, como eu disse para vocês, ele ataca o dano moral. E o único argumento, o argumento que ele usa é a prescrição. Ele diz o seguinte: tribunal, juiz errou. Ele mandou eu pagar um dano moral, mas o dano moral, a pretensão a esse dano moral está prescrita. Chega o processo para o tribunal. A gente já sabe que o tribunal vai focar a análise do dano moral, e no dano material ninguém atacou. Aí ele olha e fala assim: não, prescrição não tem. O réu tá louco aqui. Realmente o juiz acertou. Mas não tem prova do dano. Não tem prova do valor desse dano. Eu acho que não há dano a indenizar aqui. Ele pode reconhecer isso, reconhecer esses argumentos de que não houve dano e que não há prova do valor do dano? Pode. Por quê? Mas isso não estava na apelação. Não estava. Mas isso tem a ver com o efeito devolutivo em profundidade ou vertical. Então, dentro da parte impugnada, o juiz pode analisar todos os argumentos existentes no processo. Não é nada novo aqui, está no processo. Lá na contestação, o réu disse que não tinha prova do dano. Lá na contestação, o réu disse que não tinha prova do valor do dano. Então, ele pode analisar sobre esse aspecto aqui, em razão do efeito devolutivo em profundidade.
Então, quando um juiz no tribunal vai analisar um recurso de apelação, ele vai analisar a parte da decisão que foi impugnada. Mas, dentro dessa parte impugnada, ele pode usar para justificar, para fundamentar a sua decisão, todos os fundamentos trazidos no processo judicial, todos os fundamentos trazidos no recurso, desculpem, além de todos aqueles outros que estão no processo judicial, mas que não foram repetidos no recurso. É claro que na prática, você não vai querer que o desembargador vai ficar catando os teus fundamentos, né? Mas se é importante o fundamento, traga no seu recurso. Mas imagine que você não trouxe por um esquecimento. Mas ele, analisando o processo, verifica que esse fundamento, o seu lado da contestação, é um fundamento bom e válido. Ele pode reconhecer esse fundamento? Pode, sem problema nenhum. Beleza? E o último ponto sobre o efeito devolutivo em profundidade está aqui no parágrafo 1º, tá? Opa, desculpe. O parágrafo 1º foi o que a gente acabou de falar aqui, tá? Então, serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo. Foi o que a gente acabou de falar. Tudo aquilo que foi argumentado dentro do processo. Ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. Então, todos aqueles fundamentos que foram trazidos no processo, se tiverem a ver com a parte da sentença que foi impugnada, o tribunal vai poder analisar, tá? E aqui o parágrafo 2º, uma outra regra importante, que é a seguinte: quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais. Por quê? Muitas vezes, o que acontece? Você faz lá um pedido e o réu traz 3 argumentos de defesa. Aí o juiz analisa os 3, mas um ele já conhece, ele já diz, olha, esse argumento 1 de defesa já é suficiente para dizer que o réu está certo e o autor está errado, e julga improcedente a demanda. E aí quando há um recurso, o tribunal pode analisar esses outros fundamentos? Pode, porque senão seria sacanagem com o réu, né? Coitado do réu. Imagine, tem 3 argumentos de defesa. O juiz analisa o primeiro e diz, olha, esse já é muito bom, autor, você perdeu, o argumento de defesa do réu é matador, tá? Aí o autor vem e recorre para o tribunal e diz, olha, o juiz errou, esse argumento é inválido, barará, barará, barará. O tribunal pode, ao julgar o recurso, dizer, realmente é inválido. Mas tem esses outros 2 argumentos aqui que eu acho que são válidos, ele vai poder analisar. Mesmo que não conste num recurso, por quê? Porque estão dentro do processo judicial. Então, todos os fundamentos que estejam no processo podem ser analisados pelo tribunal. Claro, desde que relativos àquela parte da decisão judicial que foi impugnada. Por isso, o efeito devolutivo da apelação, ele não é assim, o efeito devolutivo em extensão e profundidade, coisas separadas. Não, eles trabalham juntos. Então, primeiro eu olho qual é a parte da decisão judicial que eu vou poder reanalisar a partir daquilo que foi impugnado. Uma vez definido isso, eu posso me aprofundar, eu posso verticalizar, olhar tudo o que existe dentro do processo sobre aquela parte. Beleza? Entendido isso, eu vou encerrar por aqui para ela não ficar muito longa e na volta a gente vem conversar um pouquinho rapidamente sobre a teoria da causa madura, tá? Esse é o spoiler então da próxima, a teoria da causa madura. A gente fecha a teoria da causa madura e já parte para o procedimento da apelação. Dá o seu joinha se você gostou da aula, deixa aqui a sua dúvida, o seu comentário e, claro, compartilhe esse conteúdo e se não é inscrito, se inscreve, me dá uma força e vamos fazer esse canal crescer bastante para continuar com esse conteúdo para você aí. Beleza? Um grande abraço, bons estudos e até mais.